A paz do Senhor, meus ilustres, aqui acompanhantes do nosso canal Teologia Assembleiana. Nós tivemos algum atraso no comentário das nossas lições, mas voltamos aqui a comentar as lições da Escola Bíblica Dominical. Estamos com uma temática muito maravilhosa sobre a trajetória do cristão em direção à cidade celestial. Nós já estudamos a lição de número 1, que trabalhou a temática a respeito do início da caminhada. Trabalhamos já a segunda lição, que falou sobre a escolha entre a porta estreita e a porta larga, e hoje estudaremos o céu, o destino do cristão. Então, essa lição está uma maravilha, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Então, essa lição é uma lição que, além de falar sobre o céu, fala sobre as dificuldades da caminhada. A lição passada abordamos a renúncia dessa caminhada, que é a porta estreita, que fala de um caminho apertado, de um caminho que existe algumas atitudes necessárias que não são tão fáceis de ser tomadas, que o cristão precisa tomar. Isso aí vai mostrando para a gente que não é fácil ser um cristão, embora estejamos vivendo uma época em que ser crente está na moda, mas biblicamente, à luz das Escrituras, nós entendemos que há uma renúncia, há uma série de problemáticas que devem ser resolvidas, um dilema entre o desejo da carne, as propostas do mundo, as ações malignas e a renúncia a tudo isso para buscar e para estar no centro da vontade de Deus. Então vamos estudar hoje sobre o céu propriamente dito, o que a Bíblia fala sobre o céu, e é interessante essa lição porque vivemos um tempo onde há muitas especulações, pessoas que dizem que entraram em coma e foram ao céu e viram uma coisa assim, e aí você cria um monte de narrativas sobre como é o céu, o que há lá, e na verdade o que eu estou mais interessado em saber é o que a Bíblia realmente fala sobre o céu. Então, espero que você esteja entusiasmado para entender um pouquinho sobre essas questões e vamos dar um mergulho nas Escrituras. O nosso texto áureo é encontrado em Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 20, que diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, esse texto é interessante porque já mostra que a nossa pátria definitiva e primária, ela não é aqui, ela é nos céus, né? E a nossa verdade prática diz o seguinte: o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu como sua legítima esperança. Então, nós estamos aqui, mas a nossa mentalidade, o nosso pensamento, o nosso anseio, ele está na nossa pátria celestial. Eu acredito que um dos maiores desafios da caminhada cristã é renunciar às propostas desse mundo em detrimento de focar nessa Canaã celestial, nesse lugar de gozo eterno. E quando nós olhamos para Daniel e seus 3 amigos na Babilônia, nós temos um cenário onde o banquete da Babilônia, que simboliza espiritualmente essas propostas mundanas para o cristão, é colocado diante de Daniel. E Daniel rejeita todos aqueles manjares porque entende que são oferecidos a falsos ídolos, né, a falsos deuses. E aí interessante que Daniel consegue manter uma vida de integridade e de santidade ali na Babilônia, que simboliza espiritualmente um lugar de promiscuidade, um lugar de muita devassidão e pecado. E o cristão está inserido dentro de uma Babilônia. O cristão está inserido em um século que a Bíblia nos alerta de que o mundo jaz no maligno. O sistema está dominado pelo mal. Estamos vivendo aí a operação do erro, a operação do espírito do anticristo. E aí, se você me pergunta, pastor, qual o segredo para o cristão não se contaminar em meio a tanta degradação? Olha, o segredo é manter uma vida de oração. Daniel, ele tinha uma contínua vida de oração, 3 vezes ao dia ele orava, e o texto diz que a janela
do quarto dele estava voltado para Jerusalém, claro, intercedendo pela sua pátria e desejoso de retornar para ali. Eu acho que nessa analogia espiritual, é por isso que o crente ele consegue vencer as propostas da Babilônia, porque embora ele esteja na Babilônia, embora ele esteja dentro do palácio de Nabucodonosor, mas a sua cabeça, o seu pensamento está em Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui, mas nós não somos aqui. Nós não nos vestimos, nós não parecemos, nós não nos acostumamos e acomodamos com esse sistema aqui, porque a nossa janela está virada em direção a Jerusalém. Nós estamos ansiosos e desejosos de voltar lá. Antes de eu partir aqui para a nossa lição, eu terminaria essa introdução aqui falando um pouquinho comentando sobre o textual de verdade prática, dizendo o seguinte, que infelizmente a nossa geração está muito acostumada com essa terra, as pregações, uma lição como essa sobre o céu, possivelmente em muitas igrejas não vai ser bem acolhido, vai ser uma lição que vai gerar tédio e que vai gerar um pouco de clima de monotonia. Por quê? Porque as mensagens e a expectativa que as pessoas estão montando, infelizmente, dentro de muitas das igrejas, essa prosperidade aqui na terra. Estamos nos acostumando a mensagens que pregam sobre a aquisição de bens materiais aqui. Já Cristo tem uma mensagem totalmente diferente. Ele diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões minam e roubam, né? Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem, e no ladrão pode tirar. Então, o foco da mensagem de Cristo é o céu. E, então, essa lição deve gerar dentro da verdadeira igreja do arrebatamento, a igreja que é a noiva de Cristo verdadeira, porque existe uma igreja verdadeira dentro da igreja visível, que estudamos na aula passada, ou na lição passada. Existe uma igreja visível e uma igreja invisível. A igreja visível e aí muitos deles não vão gostar dessa lição, não vai gerar brilho no olho, não vai gerar contentamento, mas a verdadeira igreja, uma lição como essa sobre o céu, deve gerar muita esperança, muita alegria e muita expectativa. Então vamos lá. Esse é o nosso texto, a leitura bíblica em classe, Filipenses capítulo 3, versículo 13, 14, 20 e 21. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus. Versículo 21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também assim todas as coisas. Aí, temos agora uma leitura em Apocalipse capítulo 21, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já os primeiros céus e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então aqui é um casamento perfeito desses textos. Parabéns aí aos organizadores, ao pastor Aziel. Textos muito propícios para a temática, e são os textos chaves. O texto de Filipenses fala aqui daquele foco de Paulo no céu, e o texto de Apocalipse capítulo 21 fala basicamente sobre esse desfecho, essa grande revelação do triunfo da igreja na eternidade. Eu queria pontuar aqui que nós precisamos situar cada um desses textos dentro de seus contextos. O contexto de Paulo, de capítulo 3, é um contexto missionário, já Apocalipse é um contexto escatológico, né? Mas embora estão bem encaixados dentro dessa temática. Então vamos lá para a nossa lição, começando aqui a nossa introduçãozinha. Trabalha o texto de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, falando um pouquinho sobre, o autor trabalha um pouco sobre essa fé, né, tanto em Deus quanto no céu. Falar sobre o céu na nossa sociedade não é fácil, é uma questão que envolve fé,
é uma questão que envolve também uma crença nesse lugar espiritual que nós não podemos contemplar, e aí falar de algo que nós não podemos ver numa sociedade totalmente materialista, tanto totalmente positivista e secularista, é um grande desafio. E aí, por mais que nós tenhamos embasamentos bíblicos e teológicos para essa doutrina, a doutrina do céu, não podemos perder de vista que tudo também é uma questão de fé, é de acreditar sem ver. A principal essência da fé é essa, é crer mesmo que nós não possamos ver agora. E aí o céu se torna um grande problema para aqueles que querem coisas palpáveis para que possam acreditar. E aí o pastor colocou esse texto de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Dois verbos aqui, nesse versículo, interessante, aqui estou lendo na revista corrigida, o primeiro verbo não compreende as coisas do Espírito, o verbo compreender, e o segundo verbo aqui, interessante, diz o seguinte, não pode entender. Então, temos dois verbos chaves, compreender, no caso está na negativa, não compreender, e não entender. A expressão que foi traduzida por compreender, ela está no original assim, derromai, significa suportar algo difícil, significa receber o ensino. Então, para o homem natural, esse ensino é algo quase inconcebível. A ideia do céu para o homem natural é algo inimaginável. Dizem que uma vez perguntaram, se não me engano, para C.S. Lewis, como seria caso o céu não fosse verdade, caso o inferno fosse algo ilusório. E conta-se que a resposta de C.S. Lewis foi que se o céu não fosse verdade, se o inferno também não for real e a vida se resumir apenas a esse plano, ele teria vivido uma vida melhor do que o ímpio, pois os princípios bíblicos praticados pelos cristãos levarão a uma vida aqui na terra mais sadia e mais feliz do que uma vida que os descrentes levam. Uma boa resposta dada, embora eu acredite que essa questão nem deva ser cogitada, porque, na verdade, aqui na Terra você pode sim viver uma vida de muita penúria, de muita tristeza, e há toda uma expectativa de viver ao lado do Senhor na eternidade. Essa é a grande esperança. Temos o caso de Jó, temos o caso de Lázaro, temos o caso do próprio apóstolo Paulo, que viveu uma vida de muita perseguição, o martírio de Estevão. Então, nós temos um cenário que muitas das vezes teremos muita perseguição nesse plano, mas há uma esperança imorredora de estarmos nas mansões celestiais com Cristo. Então, o texto aí, o verbo derromai, fala sobre que o homem natural não consegue conceber, não consegue receber essas ideias espirituais. E aí o texto termina dizendo também que ele não consegue entender. E a palavra entender é o gnosco, da onde vem a palavra conhecimento, né? Da onde vem também gnosticismo, né? Então, ele não consegue conceber e ele não consegue ter esse conhecimento do céu. Essa é uma ideia muito distante da sua compreensão e da sua aceitação por parte dos incrédulos. Apenas os homens e mulheres espirituais poderão compreender essa doutrina e recebê-las e ter uma esperança. Então, uma pessoa incrédula, essa lição de hoje, essa temática de hoje, não lhe faz efeito, porque ele não consegue receber e também não consegue compreender essa doutrina. Então, vamos lá trabalhar outras temáticas. Ele cita aí outras referências na nossa introdução, mostrando aí sobre essa promessa do céu. Olha, tem um grupo sectário que ensina que não haverá essa moradia no céu e tal, mas aí nós temos alguns problemas. Eu quero só enfatizar principalmente João capítulo 14, que para mim João 14 está claramente explícito, embora tenha um problema, porque o texto não diz se esse encontro ele acontece definitivamente no céu
ou definitivamente na terra. Né? Como assim, pastor? Eu sempre li esse texto entendendo que moraríamos eternamente com o céu. Não, o texto não chega a afirmar, é apenas uma presume-se, né? Presume-se que seja eternamente no céu. Olha o que o texto diz. Não se turbe o vosso coração, acredita Deus também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então aqui está falando da casa do pai, então presumo que seja o céu, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então, aqui é uma promessa de um retorno de Cristo para buscar e levar para si mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, fala desse encontro e de estar com Cristo, mas aqui não deixa claro se esse encontro será aqui na Terra, e já está falando do período milenial, ou se é do céu. E nós presumimos que seja o céu, porque o texto se inclina mais para isso. Até porque nós tomamos como base o casamento judaico, né, onde primeiro o noivo vinha ao encontro da noiva na casa de seu pai e depois o noivo levava a noiva definitivamente para a sua casa. Então, tomando como base o casamento judaico, João capítulo 14 garante-nos que nós iremos com Cristo para o céu. Bom, então os testemunhos de Jeová terão muito problema com esse texto, porque eles pregam que só 144 mil povoarão o céu e que os demais povoarão a terra. Mas, biblicamente, isso não é um ensino. O ensino dos testemunhos de Jeová não é um ensino que possa resistir a uma contextualização bíblica, né, séria, como nós acabamos de fazer aqui, colocando aqui o pano de fundo do casamento judaico. Vamos partir aqui para o nosso primeiro ponto. O céu, alvo de todo o cristão. Então, o pastor coloca aqui a etimologia da palavra céu, tanto no grego quanto no hebraico, e aqui eu quero destacar os 3 sentidos básicos do céu, né, que inclusive foi colocado aqui no segundo parágrafo desse ponto. Ele coloca aqui, primeiro, o céu atmosférico, né, Deuteronômio capítulo 11, versículo 11, os 3 céus colocados, e aí é interessante, professor, porque existem muitas falas sobre que existem 7 céus, 5 céus, né, e aí eu gostei do pastor Aziel, da boa colocação, deixando bem claro que, biblicamente, existem 3 céus, né? Deuteronômio capítulo 11, versículo 11 e versículo 17. Olha o que o texto diz. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, de chuva dos céus, beberás as águas. Versículo 17. A ira do Senhor se acende contra vós e fecha ele os céus, e não haja água, e a terra não nos dê a sua novidade. A palavra céu aqui no original é chamaim, que significa esse céu mesmo azul que nós olhamos de onde cai a chuva das nuvens, né? Esse é o primeiro céu, que é o céu atmosférico. Ao segundo céu que nós encontramos aqui é o céu com universo ou firmamento. Nós temos aqui Hebreus capítulo 1, versículo 10, falando do segundo céu, que é o universo, né? Essa amplitude, falando das galáxias, dos cosmos, e nós temos aqui Gálatas, ou Hebreus, capítulo 1, versículo de número 10. Esse é o segundo céu, elencado na lição, diz o seguinte: E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. E aqui nós não temos o chamaim, temos o grego, né, ouranos, né, que é aqui a expressão céu, que significa esse céu do universo, essas galáxias, né? O texto deixa muito claro, e está até no plural, né? Está até no plural. E aí o terceiro e último céu, elencado aqui no último parágrafo do tópico sobre a definição do céu, sobre morada de Deus, né? Apocalipse capítulo 3, versículo 12, esse céu, morada de Deus, Apocalipse 3, versículo 12, a quem venceu os farei coluna do templo do meu Deus, e nele nunca sairá, escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu. Então, aqui temos os 3 céus. Então, quando aquela visão de Paulo, que é o próximo tópico que ele vai trabalhar, ele diz que ele foi levado até o terceiro céu, e ele não diz que foi ele, mas a gente presume que seja Paulo que foi levado até o terceiro céu.
nós temos aqui esse céu, morada de Deus, esse céu ininteligível, esse céu que nós ainda não contemplamos, mas nós almejamos ir lá, como diz a letra do hino da harpa, desejamos ir lá, que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Então, essa é a nossa esperança. Então, existem 3 céus, biblicamente. O céu, esse céu azul que nós contemplamos, existe o céu, o universo, onde tem essa parte mais ampla, onde não há presença da gravidade, e com todos os planetas, todas as galáxias. Existe o terceiro céu, que é o céu morada de Deus, né? Então, temos aqui o céu conforme o ensino de Paulo, que justamente é esse céu que foi colocado aqui, onde possivelmente Paulo foi levado a este céu. E só para comentar aqui, diz o seguinte: o apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Não por acaso, esse céu está enfatizado nas cartas do apóstolo como um lugar celestial, lugar dos salvos em Cristo Jesus, onde temos um destino assegurado. Então, nós cremos que hoje, quando alguém parte para Cristo, se ele é um crente que estava gozando de perfeita comunhão com a igreja e com Deus, ele parte diretamente para se encontrar com Cristo. Foi isso que Cristo prometeu para o ladrão da cruz, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, essa é a nossa esperança. Eu já perdi meu pai, perdi 2 filhos, e tenho essa esperança de reencontrar todos eles nesse terceiro céu, que é o lugar da morada de Deus. Embora Deus seja onipresente, esteja em todos os lugares, mas existe essa promessa desse lugar, que é um momento onde o mal não existirá mais. Nós vamos estudar isso aqui na lição. Na verdade, o conceito de céu é o conceito da ausência do mal, é o conceito do restabelecimento dos propósitos divinos em decorrência dos erros, os erros que os homens fizeram por usar o seu livre-arbítrio de maneira prejudicial, tá? Então, Deus vai restabelecer tudo, e aí nesse plano de eternidade nós teremos essa gloriosa esperança. Terceiro, o alvo do cristão. O alvo do cristão é o céu. E aí esse texto de Filipenses é muito interessante, falando sobre o céu, porque esse é o nosso alvo. Quando você olha, por exemplo, a vida de Paulo foi uma vida de muita penúria, né? Ele foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, abandonado em Tarso, foi apedrejado e também foi preso ali na cidade ele foi, na verdade, apedrejado em Listra, foi preso e açoitado na cidade de Filipos, ele foi escorraçado de Tessalônica, foi enxotado de Bereia, ele foi chamado de tagarela em Atena, foi chamado de impostor em Corinto, enfrentou feras na cidade de Éfeso, foi picado por uma cobra ali na ilha de Malta, ele enfrentou naufrágio no caminho ali da Itália e foi preso ali em Roma. Mas se você talvez fosse perguntar aí, Paulo, como é que está aí as suas expectativas depois de tudo isso, você não se arrepende? Paulo, em Atos capítulo 10, versículo 24, ele diz: em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que cumpra a carreira que me está proposta e o ministério que me foi dado pelo Senhor. Em Filipenses capítulo 1, versículo 21, ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E aqui em Filipenses capítulo 3, ele diz: olha, as coisas que eu reputava como ganho, eu reputei agora como perca pelo conhecimento de Cristo. Então, para Paulo, o alvo definitivo era o céu. Por mais que nessa vida nós passemos por penúrias e dificuldades, mas a nossa maior expectativa, o nosso maior anseio é realmente as moradas celestiais. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão focando nessa terra em detrimento do céu, mas biblicamente o nosso alvo, o alvo do cristão é o céu. Passando aqui para o próximo tópico, para a gente avançar um pouquinho, tópico 2, tópico 2, o céu, já comentei esse ponto aí. Vamos para esse próximo, onde nós estaremos comentando sobre a linda cidade, como é o tópico 2, né? Deixa eu me passar aqui. Tópico 2, isso. A descrição do céu, segundo o livro do Apocalipse, né? Então, nós temos uma descrição, e o tópico 1 fala sobre o novo céu
e a nova terra. É um grande emblema, se quando findar toda a grande tribulação, se realmente haverá novos céus e nova terra, no sentido de que essa terra será destruída e Deus vai criar outra terra, ou se esse novos céus e nova terra indica que haverá uma renovação. Quem acompanha nossos de escatologia, eu gosto sempre de dizer que existem os dois lados, existem teólogos que defendem amplamente a renovação dessa terra, outros defendem a recriação dela. Eu tendo a ficar neutro na questão porque eu vejo que todos os dois lados têm amparos bíblicos, embora o pastor Antônio Gilberto, que é uma grande referência na nossa escatologia, defenda a ideia da renovação da terra, que parece ser uma ideia mais defendida pelos nossos teólogos, né? Porque na ideia de novos céus e nova terra, nós temos a ideia de que o pecado não existirá mais. Quando o pecado veio ao mundo, o pecado acabou trazendo prejuízos a toda a raça humana. E depois do julgamento final, não teremos mais a presença do pecado. Por isso, nós temos um cenário onde a terra passará por talvez uma renovação, tá? E a partir dessa renovação, até porque o texto de Pedro fala sobre essa terra ser consumida pelo fogo. Então, dá uma ideia de uma renovação dessa terra e não de recriação. Embora eu também acredito que as duas ideias sejam possíveis. Então, o fato é que haverá novos céus e nova terra, todo esse desfecho que aparentemente parece que o mal está vencendo, mas o Apocalipse nos mostra o final da história. Cristo, ele vence juntamente com a sua igreja Satanás, o anticristo, o falso profeta, e todo o bem é restabelecido. Muitas pessoas não gostam de ler o livro de Apocalipse e têm medo. Eu tenho dito, olha, o maior interessado de você não ler o livro de Apocalipse é Satanás, porque no livro de Apocalipse está escrito o final da história e aparentemente parece que o mal está vencendo, mas no final, Cristo vencerá juntamente com a sua igreja e nós reinaremos para sempre com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse próximo tópico aqui, nós temos... deixa eu voltar um pouquinho. Nós temos aqui a linda cidade como a nossa morada. No versículo 2 do Apocalipse 21, o apóstolo João faz menção à descida da cidade santa, e somente a partir do versículo 9 que ele começa a descrever a beleza dessa cidade. Eu queria focar aqui que muito tem se dito sobre o céu e a beleza dessa cidade, e lá será um lugar perfeito, não haverá mais luto, não haverá mais dor. Só que a grande questão do céu não é a beleza do céu. A grande questão de anseio e de maravilha do céu é a presença de Deus. Perceba a construção de João capítulo 14, quando Jesus diz, olha, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então, o grande glamour do céu, na verdade, é a presença de Deus. Não é o ouro, não é a prata, isso são só figuras de linguagem para mostrar a beleza do céu, mas é a própria presença de Deus que trará esse ar de perfeição, de alegria plena no céu. E, assim como o inferno, o pavor do inferno é a ausência de Deus, no sentido de sua bondade, de sua misericórdia, de sua graça, porque cremos que Deus estará presente no inferno apenas como juízo e como justiça. Então, o pavor do inferno é a ausência de Deus nesse sentido pleno. E a grande benesse do céu é essa presença de Deus nesse sentido mais positivo, com o seu amor, sua graça, sua presença, veremos ele assim como ele é. Louvado seja o nome do Senhor. Então, partiremos aqui para o tópico 3, o céu, o fim da jornada cristã. Estaremos onde Deus está. Acabamos de comentar que essa é a grande questão, não é questão de lá ter algo parecido com ouro, ou com prata, ou qualquer tipo de coisa desse tipo. É a presença de Deus. Meu pai, de saudosa memória, gostava de dizer que uma das duas pessoas que nós mais anelamos ver no céu, primeiro é Deus. Está lá, dar um abraço no Senhor, né, contemplar a sua face, vê-lo como ele é. Estou lembrando agora do hino do J. Neto, né, que os mais belos quadros que tentam pintar o rosto de Cristo não conseguem nem imitar a beleza dele, mas no céu veremos a sua beleza plena como ele é. Inclusive, deixa eu falar uma coisa aqui, muita gente tem defendido a ideia de que Jesus é feio, né,
com base em Isaías 53, porque não havia nele beleza nem formosura, irmãos, pelo amor de Deus, ali o Isaías está descrevendo Jesus crucificado. Jesus crucificado estava desfigurado, estava com o seu rosto desfigurado, cravado com os espinhos, sangrando, mas o nosso Jesus é lindo, ele é belo, e falando aqui de fisionomia mesmo, como os homens, quando ele se encarnou, ele tinha a aparência dos judeus, e cá entre nós os judeus são aparência muito amigáveis, né, e ele é o ser perfeito. Se Lúcifer, ou Satanás, ou o anjo de luz, ele era um ser belo antes da queda, imagine como é a beleza de Jesus. Então, defender que Jesus é feio de uma falta de conhecimento contextual sem tamanhos. Aí 53 fala da descrição de Jesus sobre o madeiro. Ele é lindo, né? Ele é maravilhoso, né? O hino aqui do Julian Song, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, nosso Jesus é lindo, né? Ele é lindo. E aqui, findando aqui, nosso tópico de número 3, falando um pouquinho sobre o céu como repouso eterno. Muita gente tem falado sobre o céu, sobre um lugar que você vai armar a rede, dormir, descansar. Não, irmãos, o céu, como bem colocou aqui o pastor Aziel, é um lugar de atividade, tá? É um lugar onde nós continuaremos conhecendo a Deus, é um lugar onde nós continuaremos adorando a Deus, é um lugar onde nós continuaremos em plena atividade, tá? Não é um lugar onde vamos armar a rede e dormir, isso nunca foi dito na Bíblia. É um lugar, quando fala de lugar de repouso, está falando sobre as lutas dessa terra, está falando sobre as angústias, sobre as doenças, sobre as notícias de luto, né? Isso não haverá no céu, disso nós repousaremos. A nossa conclusão: para se viver a esperança celestial é preciso nascer de novo, viver em Cristo e transformar a mente. Você pode até ter o nome de crente na sua igreja, você pode ter uma carteirinha aí de membro, mas você não pode, de maneira alguma, entrar no céu se você não nascer de novo. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos: se não nascer de novo, não pode nem ver o reino de Deus. E aí termina dizendo o seguinte: é preciso ter uma nova natureza. Sem isso, é impossível crer nas coisas espirituais, pois estas só podem ser discernidas espiritualmente. Portanto, prossigamos a nossa jornada para o céu de glória, o alvo de todos salvo em Cristo, conforme as regras divinas estabelecidas na palavra de Deus. Quero terminar aqui a nossa aula aqui falando de uma história que eu ouvi muito tempo atrás. Diz que um irmão chegou para visitar uma igreja, daqueles irmãos do glória a Deus e aleluia, né, bem barulhento, dando glória a Deus e dando aleluia bem alto. Os irmãos olhavam para trás muito incomodados, até que de repente o pastor, no final do culto, depois de ter pregado, anunciou uma carta de mudança e disse que o irmão que estava glorificando a Deus tanto, ele se mudaria ou se mudou para a cidade e passaria então a congregar com os irmãos. Depois do culto, os irmãos ficaram uma fera, ficaram muito zangados, atalharam o pastor, disseram: pastor, é verdade aquilo que o senhor disse, aquele irmão barulhento vai congregar conosco agora. O pastor disse assim: sim, irmãos, ele se mudou para a cidade e ele vai se congregar conosco. Ele trouxe a carta dele de mudança. E os irmãos disseram: pastor, pois o senhor vai ter que conversar com esse irmão. Das duas, uma, pastor. Ou o irmão aprende a glorificar a Deus mais baixo, porque Deus não é surdo, ou então ele vai procurar, pastor, outra igreja que faça barulho do jeito dele. Pastor, só um culto, ele já bagunçou desse jeito, com tanto barulho. Imagine, pastor, se ele congregar todo dia. Pastor, o senhor vai ter que conversar com ele. E o pastor disse: não, irmãos, o endereço dele está aqui, eu vou lá visitar ele, eu vou conversar com eles. Conta a história que o pastor no outro dia foi visitar o irmão, pegou o endereço dele, a rua do irmão, muita lama, muito difícil de chegar lá. O pastor deixou o carro no metade do caminho, porque não dava do carro passar, levantou a bainha da calça e continuou caminhando, chegando até próximo da casa do irmão. O pastor olhou assim, a casa bem simples, né? E até, será que é aqui? Mas era lá o endereço mesmo, estava no papel. O pastor bateu palma e o irmão apareceu com um chapeuzinho de palha furado, todo animado. Quando viu o pastor, os olhos dele brilharam. Pastor, o senhor está aqui, pastor, o senhor é corajoso mesmo, pastor, venha para cá. O pastor deu um abraço no pastor, abriu a porteirinha e botou o pastor para entrar, abriu a porta da casa. A casa muito simples, de madeira, escorada de pau. O pastor, olhando a simplicidade e a alegria do irmão, puxou um caixotezinho. O pastor sentou naquele caixote e disse: pastor, pastor, que culto maravilhoso foi aquele de ontem, pastor. Pastor, o senhor pregou sobre o céu. Pastor, naquela hora que o senhor disse
que no céu nós andaremos em rua de ouro e de cristal. Pastor, eu dei um glória a Deus bem forte, pastor, porque eu me lembrei da minha ruazinha de lama, pastor. E aí eu dei um glória a Deus bem forte. Pastor, eu acho que até exagerei. Pastor, naquela hora que o Senhor disse que no céu nós teremos uma casa, porque Jesus foi preparar para nós um lugar, foi preparar uma casa. Ô, pastor, me lembrei da minha casinha velha, escorada de pau. Pastor, eu me emocionei, pastor, eu senti a presença de Deus naquele momento, eu acho que até exagerei, dei um glória a Deus bem forte. E o irmão encerrou dizendo, pastor, naquela hora, pastor, que o senhor falou que no céu nós teremos uma coroa de glória. Ô, pastor, me lembrei do meu chapeuzinho furado de palha, pastor, e as lágrimas escorreram do meu rosto, e eu não tive como me conter, glorifiquei a Deus com toda a força que havia nos meus pulmões. E nessas horas, a essas alturas, o pastor já estava derramando-se em lágrimas, abraçou o irmão e disse àquele irmão, irmão, você tem todos os motivos de sobra para adorar e glorificar a Deus, porque o Senhor tem uma esperança de morar na pátria celestial. Eu fecho essa aula dizendo para vocês que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos capítulo 8, versículo 18. Que Deus em Cristo nos abençoe. Até a próxima aula. A gente está utilizando de uma nova metodologia aqui para ser mais acessível, para usar uma didática aqui mais compreensível. Espero que os irmãos tenham gostado. A gente diminuiu aqui as terminologias no grego e no hebraico para ficar mais fácil para os irmãos, para melhorar o entendimento e ser uma aula mais prática, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Se vemos na próxima aula, em nome de Jesus.